Olá, pessoal. Bem-vindos aí à Geografia 2, módulo 1. Retomando o assunto um pouco da unidade 1, vamos começar agora a unidade 2, tá? Tem como título Integração Nacional e Diferenciação Regional. Essa unidade a gente vai falar um pouco das diferenças que aconteceram, né, na história do Brasil ao longo da formação territorial. Diferenças regionais, por que que uma região pode ser considerada mais desenvolvida que a outra, o que que aconteceu ao longo dos anos que essas regiões se diferenciaram tanto e qual foi a dificuldade para a gente ter uma integração nacional num território tão grande quanto o Brasil, né? Mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 7 mil quilômetros de fronteiras litorâneas, mais de 7 mil quilômetros de fronteiras litorâneas e quase 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres aqui com os nossos países vizinhos da América do Sul. Então, se a gente for começar a falar sobre a unificação do Brasil ocorrida no século XX, a gente vai ter uma diferenciação de alguns conceitos. Hoje, no Brasil, nós temos o conceito de Estado. O Brasil é dividido em estados e municípios. Porém, essa divisão do território brasileiro nem sempre foi assim, né? Então, a gente tem aí os conceitos de capitanias e províncias, né? Ao longo do século XIX também, algumas províncias eram chamadas de territórios, principalmente também no século XX, né? Os territórios do norte, o território de Roraima, por exemplo. Enfim, capitanias lá com o pessoal de história, vocês vão ver as capitanias hereditárias, né? As capitanias que eram feitas e passadas de pai para filho, por isso o nome hereditária. No século XVIII e XIX, as províncias administrativas, que tinham um governador que era nomeado pela capital, né? O Rio de Janeiro. Foi feita a transferência lá no século XVIII, como vimos na unidade 1, em 1763, que está justamente aqui, ó, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro atendeu a vários interesses, né? Não é um ou outro interesse específico, foi um conjunto de fatores que fez com que o pessoal da época quisesse transferir a capital, né? Quem foi o idealizador disso foi um senhor chamado Marquês de Pombal. Depois vocês pesquisem sobre esse senhor, que é uma pessoa extremamente importante para a história do Brasil, também para a geografia. Então, pessoas, a transferência, né, da capital Rio de Janeiro, Salvador, vai atender a interesses tanto da sociedade quanto da economia. Então, vocês estão vendo que uma coisa se liga com a outra. Interesses sociais, interesse de ficar mais próximo da produção aurífera. Interesses econômicos, você fiscalizar essa produção e assim obter mais lucros. Então, ao longo, né, do século da história brasileira e desses mais de 500 anos que nós temos de história do Brasil, nós tivemos já 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro e, atualmente, a capital federal, Brasília. Como que a gente pode falar de diferenciação regional? Hoje nós temos a região mais rica do país, o Sudeste. Essa região não é rica, não ficou rica da noite para o dia, não é rica à toa. Tem toda uma questão de fatores geográficos e históricos. Como fator histórico, nós temos a introdução do café, o cultivo do café, mais um ciclo econômico. Lembra lá na unidade 1 que nós falamos de 3 ciclos econômicos, o pau-brasil, a cana-de-açúcar e depois a extração do ouro? Então, no século XVIII, iniciando o século XIX, nós tivemos um 4º ciclo econômico, que é a produção do café. Onde foi escolhido para se plantar o café no Brasil de forma forte e eficaz? No Centro-Sul, tá, pessoas? Principalmente no estado de São Paulo e um pouco no estado do Rio de Janeiro. Qual era a mão de obra utilizada para a plantação desse café? Principalmente, né, no início, lá no final do século XVIII, início do século XIX, era uma mão de obra negra africana, né, os escravos negros africanos que vieram para o Brasil desde o século XVI, XVII, XVIII, parando aí no século XIX com a abolição do tráfico negreiro. Com a abolição do tráfico negreiro, nós tivemos aí a vinda de estrangeiros
principalmente europeus e asiáticos. Essa galera que ajudou o Brasil no final do século XIX, né, principalmente da metade do século XIX em diante, a fazer o cultivo do café. Além disso, pessoas, é no Centro-Sul que nós vamos ter a expansão, ou inicialmente a criação das primeiras ferrovias que vão se desenvolver a partir da produção do café, né, para você pegar a produção cafeeira e levar para os portos, né, principalmente o Porto de Santos, que vai ser um grande porto para o escoamento da produção de café no Brasil. Além disso, com o surgimento das ferrovias, a expansão cafeeira, nós vamos ter um fator que vai desenvolver a região sudeste de forma diferente das outras regiões brasileiras, que é a urbanização ou o desenvolvimento das cidades, desenvolvimento esse maior que a zona rural. Então, já no século XIX, o Sudeste começa a se destoar das outras regiões como uma região potente, uma região economicamente forte, se comparada com as outras regiões brasileiras. No início do século XX, se a gente pegar aqui, lá no início do século XX, havia uma grande concentração econômica nessas duas cidades. Uma capital do Brasil, Rio de Janeiro, ficou capital até a década de 60, com a transferência para Brasília, e a cidade de São Paulo, que era onde se concentravam as grandes operações financeiras em relação ao café, à produção cafeeira. Então, você vai ter um grande acúmulo de capital nessas duas cidades e, consequentemente, em toda a região sudeste, né? Um grande acúmulo de riquezas. Pessoas vão ficar muito ricas desenvolvendo essas atividades. Quando vem o século XX e meados, principalmente da década de 50 em diante, a gente vai ter uma tentativa de desconcentração econômica. Como que isso vai acontecer? Principalmente com a construção de Brasília, na década de 50, pelo presidente na época, Juscelino Kubitschek, políticas de incentivo à ocupação das regiões Norte e Nordeste, principalmente na região Norte, com a extração do látex, e teve um presidente no Brasil que falou que governar era abrir estradas. Juscelino Kubitschek ouviu isso e começou a abrir rodovias e fazer ligação entre os estados, né? Então, isso aqui, pessoas, só vai acontecer a partir da construção de Brasília, né? Meados aí, vamos colocar 1950 em diante. Com o passar do tempo, o Brasil foi tomando seus domínios, o seu território, tomando a sua regionalização, e alguns critérios tiveram que ser adotados para nós regionalizarmos. Só voltando um pouquinho aqui, o conceito de regionalização é você dar nome às regiões, é você dividir o território em regiões e nomear essas regiões, né? Regionalizar não é o mesmo, não, regionalização não é a mesma coisa que região, uma coisa está ligada com a outra, beleza? Não confundam um conceito com o outro na geografia. Então, quando a gente fala aqui, pessoas, de regionalização, estamos falando dos critérios adotados para nomear as regiões brasileiras, né? Então, você vai ter aí critérios naturais, né, que vão passar aí por biomas, quais estados pertencem ao bioma da Amazônia, qual ou quais estados possuem o bioma Amazônia. Então, vamos dar a esses estados o nome de região amazônica, ou região Amazônia. Quais estados possuem o Cerrado, quais estados possuem a Mata Atlântica. Esse critério já foi muito utilizado, mas hoje não é mais. A partir de 1980, vamos colocar aqui, em 1980, nós vamos ter a criação de novos estados. Antes de 1980, esses estados eram considerados territórios. Quando a gente fala que um estado era considerado território, é porque este estado passava por um domínio da União, do ente federativo maior, máximo. Quem administrava esses territórios era o governo federal. Quando se cria estados, quem administra o estado é o próprio governo estadual. E aí você vai ter aí a criação de 4 novos estados, né? Rondônia, Roraima, Amapá e, mais recente, o estado de Tocantins, criado em 1988.
Atualmente, nós temos 5 regiões administrativas, compostas pelo IBGE: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas regiões foram divididas com base em critérios de localização. Quais estados estão no norte do Brasil, quais estados estão no Nordeste, quais estados estão no Centro-Oeste, Sudeste e, respectivamente, o Sul. Para que serve a regionalização em regiões administrativas? É para fazer um raio-x para planejamento de políticas públicas. O que isso significa, professor? É você traçar alternativas para o que fazer e como fazer em determinados estados. O que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas na região Centro-Oeste? Vamos fazer um raio-x das regiões e elaborar políticas públicas eficientes. Hoje, nós temos aí uma divisão de 26 estados, mais um Distrito Federal, né, que é onde está a capital do país. São mais de 5.600 municípios, é um número que ora cresce, ora diminui, porque a lei brasileira para a criação de municípios, ora passa por transformações, flexibiliza ou endurece, então é um número que não dá para se ter com exatidão, tá bom? Mas atualmente temos mais de 5.600 municípios no Brasil. É um número muito expressivo, muito significativo, que merece atenção, principalmente quando você vai fazer esse raio-x aqui de políticas públicas, né? De políticas para o público, para o povo. Os entes federativos divididos aí no Brasil: a União, que é o órgão máximo, o governo federal, estados, os governos estaduais, e os municípios, os governos municipais, as prefeituras e os seus vereadores. Há outros critérios de regionalização, professor? Há sim. Há o critério econômico, né, um mapa aí criado em 1967 pelo Pedro Geyer, que ele vai dividir o Brasil em 3 territórios: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Ele vai levar em consideração a economia das localidades, e não os biomas ou a sua localização geográfica. Há também uma regionalização proposta pelo Milton Santos, em 1999, que vai ser levada em consideração a ocupação desse território, né? Tanto que você vai ter um mapa no seu material que você pode dar uma olhada em relação ao que eu estou dizendo. Para finalizarmos essa unidade, vamos aos limites extremos do nosso país. Vocês estão vendo aí as divisões regionais que nós temos, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. Nós temos 4 limites extremos, pessoas. Um aqui em Roraima, um aqui no Acre, um aqui na Paraíba e o outro aqui no sul do país. Vamos começar aqui por Roraima. Lá em Roraima, o limite extremo do país é o Monte Caburaí, que é na divisa com a Guiana. Aqui no Acre, pessoas, nós temos a nascente do rio Moa, que faz divisa com o Peru, nessa região. Na Paraíba, nós temos a Ponta dos Seixas, que é o limite extremo leste. E no sul do Brasil, nós temos o Monte Chuí, né? O ponto Chuí, que é o ponto mais sul do território brasileiro. Certinho? Leia o material, observem os mapas. Se tiver com alguma dúvida, volte o vídeo e veja novamente. Assim a gente encerra a unidade 2 do módulo 1.